A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe você de perto e de longe. Sou o pastor Danilo Queiroz. Está no ar o nosso programa O Céu Pode Ajudar. É noite de sábado. Eu quero já reforçar um convite. A Paz e Vida não está de recesso, tá? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja e as portas da igreja não se devem fechar. Então amanhã nós vamos levantar um grande clamor de livramento, de salvação para você, para sua casa, para toda a sua família. Na Avenida Constantino Neri, 3400, em 3 horários, tá? 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e também às 18 horas. E no dia 31, a nossa virada não será meia-noite. Veja a estratégia que o Espírito Santo nos deu. Primeiro, Deus visitava o homem na viração do dia. Está escrito no livro do Gênesis. No livro dos Salmos está escrito que um dia faz declaração ao outro dia. Logo, o dia bíblico se acaba no fim da tarde. Então, às 17 horas em ponto, iniciaremos a nossa reunião e profetizaremos no pôr do sol a nossa virada de ano. Venha participar conosco, pois essa estratégia também é para abençoar você, a sua casa, a sua família e não interferir em nenhuma programação familiar. Inclusive, é uma data de salvação para você e para toda a sua casa. Reunião Especial da Virada. Dia 31, terça-feira. 5 da tarde, no último dia do ano. Reunião Especial da Virada. Na Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! Avenida Constantino Neri, 3400. Amanhã, domingo, às 8, às 15 e às 18 horas. Estaremos de plantão. E terça-feira, dia 31, pontualmente, às 17 horas, começa a nossa reunião da virada. Antes das 19 horas você vai embora, estacionamento gratuito, você vai ser abençoado conosco. Vale a pena você participar da reunião da virada. Pastor, minha igreja está fechada. Venha participar conosco. Você é o nosso irmão e o nosso convidado também em Cristo Jesus. Agora, nós vamos aprender ainda mais sobre os pregadores do telhado. O Rogério Fernandes, em São Paulo, ouviu o meu apelo pelo rádio e ele não podia porque ele trabalha com vendas, tem metas e desde janeiro uma crise só. Porém, em outubro, ele doou R$1.000 e veja o que aconteceu. Escute o testemunho do Rogério Fernandes dado ao nosso querido pastor Neilton Rocha. Qual o seu nome completo? Rogério Fernandes Cavalo. Então, mais ou menos no final de outubro, eu ouvi o apelo do pastor João Ribe pela rádio, né, sobre a oferta de R$1.000. O pastor fez o apelo, tocou no meu coração e eu fiz a oferta no altar do Senhor de R$1.000. Eu trabalho numa empresa há 25 anos, na área comercial. Esse ano é um ano que não estava sendo fácil e a gente tem metas para atingir e ganhar premiação em cima dessas metas. E durante o ano foi muito difícil isso. Fazendo essa oferta no final de outubro, antes de fechar o mês, as vendas começaram a aumentar significativamente, consegui fechar minha meta. Então, no final de outubro, esse dinheiro já estava de volta na minha conta. E agora, em novembro, ontem mesmo, a meta desse mês também já foi fechada. Então, Deus já deu em dobro. Coisa tremenda, hein? E quando Deus abençoa, Ele abençoa mesmo. Quando Deus decide abençoar a vida de uma pessoa, Ele abençoa mesmo. E aí, agora em novembro, você já bateu a meta também? Bati a meta ontem, no sábado, e segunda-feira o que vier é lucro, né? E agora em dezembro você vai arrebentar. Parabéns, grande testemunho. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.
Ouviu aí? E em dezembro ele vai arrebentar. Você que ouviu esse apelo desde outubro e não se mexeu, já perdeu 2 meses de bênçãos. Faça isto agora, porque Deus vai te recompensar. Quero que você vá até o Banco Bradesco, use o aplicativo do seu banco e faça a sua transferência. Ou vá pessoalmente no Banco Bradesco e deposite na seguinte conta: agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35.333, dígito 7. Ao invés de criticar, vai e faça, porque você vai ver se Deus vai te recompensar ou não. Se você é correntista do Banco Itaú, faça a sua transferência, use o aplicativo do seu banco e deposite na seguinte conta: agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7, 5 vezes o número 7. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Se você deseja enviar a sua oferta para a obra de Deus aqui em Manaus, anote o telefone e o WhatsApp. Vou falar 2 vezes, tá bom? 92 é o DDD, 98143 1643. DDD 92 98143 1643. Também agora no oferecimento dos Pregadores do Telhado, ilustração do Reino de Deus com o nosso querido pastor Joanribe Palharim. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Eles estavam casados há 35 anos. No começo, ambos eram uma maravilha. Mas as pessoas são como o vinho. Com o passar do tempo, alguns melhoram e outros viram vinagre. Mas a mulher dessa história, ao invés de melhorar, ela foi piorando, se tornando uma pessoa amarga, crítica, murmuradora. E o marido, por amá-la muito, suportava com paciência todo aquele mau humor. E eles moravam numa casa que tinha uma grande janela e, ao lado da casa, mudou-se uma nova família. Então a mulher já comentou: eu espero que essa família não seja barulhenta, viu? Espero que não tenham cachorro nem crianças. E o marido ali lendo o jornal com paciência. E assim a mulher começou a reparar na casa da vizinha. Num sábado à tarde, ela olhou pela janela e viu a nova vizinha estendendo roupas no varal e colocava vários lençóis. E ela comentou com o marido: olha só, olha a nova vizinha, não sabe nem lavar roupa direito. Olha a cor do lençol. E o marido olhou pela janela, lendo o jornal, e disse: E todo sábado ela olhava pela janela e falava: que lençóis sujos. Se eu tivesse amizade com essa vizinha, eu ia ensiná-la a lavar lençóis. Olha só, olha lá, meu marido, olha que lençol sujo. E ele, que estava lendo o jornal, olhou pela janela e disse: E ela ficava lá murmurando. Todo sábado a mesma coisa. Ah, mas essa vizinha não sabe lavar roupa. Olha a cor do lençol, que sujeira. Eu não dormiria numa cama com um lençol dessa cor. Aí, teve um sábado que ela olhou pela janela e comentou com seu marido: veja só, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha como os lençóis estão branquinhos. Aí o marido olhou para a esposa, abaixou o jornal e disse: querida, sabe o que acontece?
hoje eu levantei mais cedo do que você e lavei a nossa janela. Aí a mulher não sabia onde enfiar a cara, porque o problema não era a vizinha, o problema era a ótica com que ela via as coisas. Talvez você esteja olhando para o teu semelhante através de uma vidraça toda suja e embaçada, e julgando as pessoas por aquilo que você vê dentro de você mesmo. Tem um ditado que diz assim: quem guarda, cuida. Não é? Aquilo que a pessoa pratica, ela acha que os outros também fazem. Talvez você esteja olhando os outros por essa janela aí. Talvez seja a hora de você levantar um pouquinho mais cedo e lavar essa janela, tirar todas as impurezas. Quando Jesus estava aqui na terra, observou a maneira como o ser humano gosta de julgar o seu semelhante. E ele corrigiu isso através de um duro discurso que você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Jesus diz: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? O que Jesus quis dizer com isso? Que às vezes a pessoa está muito preocupada com pequenas coisas na vida do seu próximo e não repara as grandes coisas erradas que estão na sua própria vida. E Jesus colocou a coisa desta maneira quando ele falou: por que reparas tu no argueiro? Sabe o que é um argueiro? Um argueiro é apenas um pozinho suspenso no ar que cai no olho da pessoa. É menor do que um cisco. Já a trave é aquela coluna de madeira que sustenta o telhado de uma casa. Jesus disse: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E olha a maneira dura como Jesus fala agora. Ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Traduzindo, conserta primeiro a tua vida, antes de ficar se metendo na vida dos outros. Se corrija primeiro, antes de querer corrigir as outras pessoas. Porque se você estiver errado, como você poderá corrigir alguém? O pai que diz para o filho: não minta, ele mesmo mente. O pai que diz para o filho: não fume, e ele mesmo fuma. O pai que diz para o filho: volte cedo para casa, e ele mesmo chega de madrugada. O pai que diz para a filha: não quero você em barzinho, ele vive enfiado nos bares. Medite um pouquinho. Se você quer que as pessoas à tua volta mudem, então mude você primeiro. E não critique, não aponte o dedo, porque no início desse discurso Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Nós não estamos neste mundo aqui para julgar ninguém. Deus não atribuiu a homem algum o papel de juiz, nem a pastores, nem a padres, nem a líderes, nem a governantes. A ninguém é dado o direito de julgar o seu próximo, porque todo juízo pertence a Deus. Nós estamos sim nos preparando para comparecer ao tribunal. E quando nós estivermos naquele tribunal, os nossos valores serão levantados, porque com a mesma medida que nós medirmos, seremos medidos. Se você é uma pessoa crítica, intolerante, que não tem misericórdia de ninguém, então também você será julgado com crítica, com intolerância, e ninguém terá misericórdia de você. Se você é daquele tipo de pessoa que vive julgando e condenando todo mundo, a
haverá pouca esperança para você no dia do juízo. Mas se você é do tipo misericordioso, se você é do tipo compassivo, longânimo, que perdoa, que esquece, então também Deus agirá desta maneira e com a mesma medida te julgará. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meu irmão, minha irmã, conserta a tua vida, lava a tua janela, tira a trave do teu olho e aí você vai ver direito para ajudar o teu irmão. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: "O que de graça recebestes, de graça dai." Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é janela. Você acaba de ouvir a ilustração do Reino de Deus e prepare-se, pois nós viveremos uma grande virada terça-feira, pontualmente às 17 horas. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, estarei te aguardando na Avenida Constantino Neri 3400. Na Constantino Neri temos cerca de 20 vagas de carro, tá? E no estacionamento coberto temos mais de 50 vagas disponíveis. Você vai estacionar o seu carro gratuitamente, viu? Seguir a orientação dos obreiros, pois essa reunião teremos uma grande concentração de fé e no pôr do sol faremos o clamor da virada. Venha participar. E depois você vai sair num bom horário, ainda vai descansar, participar com a família, será uma grande bênção. Agora, nós vamos ficar nessa programação com a mensagem de paz e vida. A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos encontros de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, diz assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Oh, glória! Eu leio isso e eu fico muito empolgado, por isso eu vou ler de novo. Que palavra linda, não? Que palavra maravilhosa. Preste atenção. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Eu vou ler de novo e quero que todas as pessoas repitam em seguida. Vamos lá. Os teus mortos, mais alto, Niterói. Os teus mortos viverão. Os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho
das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Amém? Você crê na palavra de Deus? Quantos creem? Levantem as mãos. Então, usando estas mãos, vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que Niterói já deu para o Senhor Jesus. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra a tua boca enquanto aplaude e diga glória a Deus. Oh, glória! Isso, vai glorificando e aplaudindo. Vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que o Brasil já deu para o Senhor Jesus. Isso, aplaude e dá glória, aplaude e glorifica. Não tenha vergonha não. Você que está ouvindo pela rádio, dê glória a Deus. Vamos levantar um grande louvor no Brasil inteiro agora. Isso. Senhor Deus, recebe o louvor do teu povo. Recebe o louvor da tua igreja. Recebe o louvor que está sendo levantado em todo o Brasil agora. E onde estiver uma só pessoa dando glórias, derrame sobre ela a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. E quem é o homem para dizer alguma coisa? Este povo quer ouvir a tua voz. Então vem agora com teu Espírito Santo e usa a boca do pregador. Fale pelos lábios do pregador e envia a tua palavra agora. E que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Nossa igreja é muito grande aqui em Niterói, mas mesmo assim não tem lugar para todo mundo, que coisa. Precisamos abrir mais igrejas em Niterói. E isso vai acontecer. Amém? Olha só. Desde que o ser humano enterrou o seu primeiro cadáver, desde o primeiro momento em que uma pessoa envelheceu e chegou perto da morte, desde que o ser humano experimentou a tragédia da morte, fosse por acidente, por assassinato, por doença ou por velhice, sempre que alguém teve que enterrar uma pessoa querida, o ser humano sonha com a vida eterna. O ser humano não quer morrer. O ser humano quer viver para sempre. E em todas as culturas do mundo, ao enterrarem os seus mortos, os seres humanos tentaram fazer de tudo para preservar a pessoa falecida. E o exemplo mais notável que eu posso te dar, e você vai concordar comigo, é o exemplo dos faraós, que durante toda a vida na terra acumulavam riquezas, juntavam tesouros e construíam imensas pirâmides que nada mais eram do que sepulcros. E quando o faraó morria, sacerdotes especialmente preparados retiravam suas entranhas, seus intestinos e as vísceras e colocavam um enchimento com várias ervas e depois embrulhavam o defunto, que era sepultado na pirâmide com todos os seus tesouros para serem desfrutados na próxima vida. O ser humano, desde que está nesse planeta, ele tem o desejo de viver eternamente. Eu fui publicitário e eu tinha um cliente muito rico que um dia me chamou no escritório dele para fazer o lançamento de um produto. Eu confesso que morri de rir,
e achei a ideia ridícula e não quis participar daquele projeto. Ele tinha uma fazenda em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e lá na fazenda ele queria construir pirâmides e vender para milionários. E eu disse, mas para quê? Ele falou, porque tem muita gente que não quer ser esquecida. Nós vamos construir túmulos em formato de pirâmide, com capacidade de resistir 3, 4, 5 mil anos, usando aço e gravando o nome para que ele pudesse ter a sua história preservada. Aquele empresário, ele sentiu que muita gente com muito dinheiro não quer ser esquecida mesmo depois da morte. E é por isso que você vai em cemitérios e às vezes encontra mausoléus tão bem construídos, tão luxuosos. Por quê? Para preservar a memória, a história e o cadáver. Porque o ser humano, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é exatamente igual. Ele quer viver. Ele quer voltar à vida. E eu estava no Rio de Janeiro e peguei o jornal O Dia para ler. E na seção de Ciência e Saúde, encontrei uma matéria muito interessante. Quero ler alguns trechos para você. Que diz assim: quando a morte não é o fim de tudo. E essa matéria que o jornal O Dia publicou saiu também nos outros jornais do Brasil e do mundo. E em várias revistas, inclusive na Veja. Porque na América, o maior ídolo do beisebol americano morreu e foi congelado para ser ressuscitado no futuro, quando a ciência descobrir a cura da doença que o estava matando. E o caso desse esportista americano, que era um ídolo, tipo o Pelé. Imagine o nosso Pelé. Assim era esse homem nos Estados Unidos. Querido, amado, idolatrado, um mito, uma lenda. E quando ele foi congelado para ser ressuscitado futuramente, a imprensa no mundo inteiro passou a noticiar e o jornal O Dia também cumpriu esse papel de informar. Escute só. O título é Quando a Morte Não é o Fim de Tudo, e o subtítulo, Congelamento do astro do beisebol aumenta o interesse pela criogenia, técnica que preserva o corpo para ser ressuscitado no futuro. Como que é essa criogenia? O jornal diz assim, em 4 etapas, como é que funciona. Primeiro, a morte cerebral do paciente é declarada. Morte cerebral. Quer dizer que o coração está batendo, o pulmão funciona, as células estão vivas. Mas o cérebro morreu. A morte cerebral do paciente é declarada. O cérebro para de funcionar, mas o coração pode continuar batendo e levando o sangue para todo o organismo. Por meio de medicamentos e da respiração artificial, mantém-se essas atividades por algumas horas, como no caso de transplantes. Então mantém o corpo da pessoa funcionando, com a mesma técnica que se usa na hora de fazer transplante de uma pessoa que teve morte cerebral para alguém que vai receber o órgão a ser transplantado. É a mesma coisa. Então eles mantêm a pessoa viva por algumas horas. Segundo passo. Mais de 60% do plasma, que é uma parte líquida do sangue, são trocados por substância crioprotetora que evita o congelamento do sangue, desacelerando a sua deterioração. Então eles injetam na pessoa uma substância química crioprotetora que substitui o plasma do sangue para evitar que o sangue se estrague, se congele. Que o sangue fique coagulado,
porque se ele coagular vai entupir as veias. Terceiro, o corpo então é colocado em tanque de nitrogênio líquido a 130 graus abaixo de zero. O congelamento evita a decomposição celular e a ação de bactérias e fungos que se alimentam dos tecidos. Na verdade, esse tanque é uma cápsula cilíndrica de aço, onde 3 ou 4 pessoas são congeladas e penduradas de cabeça para baixo, a 130 graus negativos. E depois, aquela cápsula é fechada e ninguém mais abre, ninguém mais mexe. Quarto passo. Este é o procedimento padrão para melhor resultado da criogenia. Essa técnica chama-se criogenia, não esqueça disso. O objetivo é congelar o mais rápido possível após a morte, para evitar ao máximo a autodecomposição do organismo. Então, pessoa quer ser congelada, isso tem que ser feito enquanto o corpo ainda está vivo, enquanto houve só a morte cerebral. Agora, lendo a matéria, escute só. O congelamento do astro do beisebol americano, Ted Williams, reacendeu o interesse pela criogenia. Será que um dia os avanços da ciência tornarão possível voltar a viver? É o que promete o movimento criônico, que desde 1967, quando uma pessoa foi congelada pela primeira vez, pesquisa a melhor maneira de preservar o organismo e como fazer reviver uma pessoa morta. Hoje, aproximadamente 100 americanos estão suspensos crionicamente, ou seja, congelados em tanques de nitrogênio líquido. Mais de 1.000 pessoas estão inscritas em organizações criônicas no mundo para serem congeladas quando morrerem. Há empresas de criogenia nos Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália. Os crionistas anunciam que ainda neste século, a ciência mostrará ser possível ressuscitar uma pessoa. Eles apostam todas as suas fichas no desenvolvimento da nanotecnologia, ciência que estuda e manipula partículas menores do que os átomos, e nas pesquisas com células-tronco. Para eles, as pessoas suspensas crionicamente não são consideradas mortas. Eles são pacientes vivos à espera de tratamento, diz o site da americana Alcor, a maior empresa de criogenia, onde Ted Williams foi congelado. Os cronistas discordam que a morte cerebral, padrão atual para a declaração de morte, seja irreversível. Atenção. Um dos sinais dos últimos dias é que a ciência iria se multiplicar muito. O ser humano já pode ser clonado. E a ciência agora está apostando que breve poderá ressuscitar pessoas mortas. Atenção. A matéria continua dizendo: primeira ressurreição deve acontecer em 70 anos. Pesquisas no mundo inteiro vêm demonstrando que as células-tronco, quando implantadas no cérebro, são capazes de se transformar em células nervosas e substituir o tecido cerebral danificado. Vários tipos de insetos congelados, vivos, também conseguiram ser reanimados após serem congelados. Eu já vi criança pegar formiga, colocar no congelador, deixa ela lá trancada, depois tira, põe no sol, a formiguinha sai andando. Foi assim que eles tiveram essa ideia. Essa matéria que eu estou lendo para você no Jornal O Dia, diz o custo para se congelar o corpo humano. E atenção, se você ficou interessada, se você quer saber quanto custa, está escrito aqui: imortalidade a partir de 84 mil. O preço da imortalidade é alto. Para ser congelado após a morte, é preciso desembolsar entre 28 mil dólares no Chronics Institute e 120 mil dólares, o preço que a família de Ted Williams pagou à Alcor. O Chronics Institute garante que pode realizar a suspensão criônica em outros países,
desde que o interessado arque com as despesas de transporte da equipe médica e do material necessário. Se alguém estiver interessado aqui em Niterói, é só pagar as despesas de viagem que eles vêm te congelar. Atenção! As empresas de criogenia oferecem também plano individual e familiar no pagamento durante toda a vida. O preço varia de acordo com a idade. Os inscritos ganham uma pulseira de identificação com as informações necessárias para se chamar a equipe de congelamento, em caso de emergência médica ou morte. Além do congelamento e manutenção dos corpos, o dinheiro é utilizado na pesquisa de melhores métodos de suspensão criônica. Há duas opções de congelamento. Atenção, hein? Há duas opções de congelamento. O corpo inteiro ou somente a cabeça. Os crionistas acreditam que no futuro será possível reconstruir todas as partes do organismo, à exceção do cérebro. Como o órgão não pode ser removido sem ser danificado, congela-se a cabeça inteira. Pastor, e para congelar só a cabeça inteira? O corpo está muito caro, só a cabeça. Jornal Dia não disse, mas a revista Veja falou. E eu vou ler aqui na revista Veja quanto custa. Os interessados podem optar por preservar só a cabeça ou então o corpo inteiro. Estou lendo a revista Veja agora. Que custa entre 28 mil dólares e a bagatela de 120 mil dólares também. Manter o cérebro no freezer sai por 50 mil dólares. Mais a taxa de transporte de 20 mil dólares. Mas o seu descongelamento exigirá que a medicina já tenha descoberto uma forma de fundir a coluna vertebral à cabeça, o que os mais otimistas imaginam ser possível dentro de 100 anos. Se a tua cabeça ficar guardada, congelada durante 100 anos, eles acreditam que daqui a 100 anos eles vão conseguir pegar um corpo e implantar a tua cabeça nele, ligando com a coluna vertebral e tudo vai funcionar direitinho. Agora, qual a garantia que eles dão? Qual a garantia que eles dão? O jornal O Dia conclui a matéria dizendo assim: as empresas de criogenia assinam um termo de responsabilidade sobre o corpo enquanto congelado, mas não oferecem nenhuma garantia de como será o retorno à vida, ou se isso será mesmo possível. A maioria dos cientistas acusa os crionistas de charlatanismo. Até agora, a criogenia não deixou de ser uma aposta. O jogo já está lançado. O prêmio é alto. Uma nova vida. Então a ciência, desde 1967, está congelando pessoas interessadas que ficarão ali suspensas para, quando a ciência tiver capacidade, ressuscitá-las. Agora, eles não dão garantia de ressurreição, ou se isso vai ser possível mesmo. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero ler com você o profeta Daniel, capítulo 12, no versículo 2. Acompanhe comigo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Atenção, a Bíblia está dizendo que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso está escrito no profeta Daniel. É surpreendente, porque Jesus Cristo ensinou a mesma coisa. Quero que você acompanhe comigo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Está escrito assim. Jesus falando: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Atenção, porque Jesus
está dizendo que vai haver ressurreição. Ele está dizendo que aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os justos ressurgirão para a vida eterna, mas os ímpios, os maus, para a ressurreição da condenação. Então vai ter uma ressurreição para a vida eterna e uma ressurreição para a condenação. Primeiramente, os justos ressuscitarão. Atenção, você que acredita em reencarnação. Atenção, você que acredita nisso. É melhor você abrir teus ouvidos agora. Vai haver ressurreição, não reencarnação. Porque é lógico. Se existisse reencarnação, cada vez que uma pessoa reencarna, ela tem um corpo diferente. Dizem que um vem nessa vida como homem e na próxima volta como mulher. Aí diz que tem gente que encarna tanto como mulher, que quando vem como homem, não se acostuma. Agora, se vai haver ressurreição, qual o corpo que vai ressuscitar? O de mulher ou de homem? Hein? Não é? Não existe embasamento bíblico para o tema reencarnação. Isso é ideia humana. Isso é criação do diabo para colocar na pessoa a ilusão de que ela pode voltar à vida, porque é um desejo humano, é um desejo antigo da humanidade. E o diabo quer que a pessoa acredite em reencarnação, por quê? Porque aí ela deixa de acreditar em ressurreição. Se ela acredita em reencarnação, o diabo esvazia a cruz de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz e foi o primeiro a ressuscitar para também nos ressuscitar. Jesus Cristo disse para Marta, antes de ressuscitar o irmão dela, Lázaro, que estava morto há 4 dias. Jesus não precisou congelar o cadáver de Lázaro. Jesus não precisou tirar o sangue de Lázaro e colocar lá um produto químico. Jesus Cristo não precisou tomar qualquer providência colocando o cadáver de Lázaro numa cápsula. Ele estava lá dentro da terra, numa caverna, numa gruta, se decompondo, apodrecendo, sendo comido pelos bichos. Jesus Cristo chegou na frente do sepulcro de Lázaro e disse para a irmã dele: tira a pedra. Ah, Senhor, não, o cadáver é já de 4 dias, está cheirando mal. Jesus Cristo disse: Marta, eu não te falei que se você crer você verá a glória de Deus? Aí tiraram a pedra e veio aquele cheiro de defunto, aquele cheiro de morte, aquele cheiro de carniça. Jesus Cristo parou na frente da sepultura de Lázaro, ergueu os olhos aos céus, orou ao Pai, disse: obrigado, Pai, por sempre me ouvir. Lázaro, saia! Oh, glória! E o defunto foi restaurado. Lázaro ressuscitou dos mortos. O corpo apodrecido foi refeito e Lázaro voltou com a sua memória, sabendo quem era Jesus, quem era Marta, quem era Maria, suas irmãs, conhecendo os amigos, reconhecendo todos. Não foi um zumbi que voltou. Não foi outra pessoa que voltou. Quando Jesus disse Lázaro, ele estava querendo dizer que Lázaro era uma pessoa única. Jesus não disse homem ressuscita, mas ele disse Lázaro. Como é teu nome, hein? Fala o teu nome agora bem alto. Não, fala bem alto o teu nome. Todos que estão aqui, falem bem alto os nomes. Falou? Pois é, você é esta pessoa. Você é este nome. E é este nome que Jesus Cristo vai chamar quando voltar para buscar a sua igreja. Ele vai te chamar pelo nome. E ainda que você esteja morto, você ouvirá a voz do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Continue acompanhando comigo, porque vai ter 2 ressurreições. Os mortos vão ressurgir
Os justos primeiro e depois os ímpios. Entre uma ressurreição e outra vai ter um espaço de tempo. Mas vamos ver primeiro a ressurreição dos justos. Que tipo de justo? Pessoa que é boazinha? Um exemplo? Que tipo de justo? Pessoa que faz muita caridade? Que tipo de justo vai ressuscitar primeiro? Vamos ver na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 14. Atenção, acompanhe comigo. Quem não tem o evangelho, abra os ouvidos. Ouça. Se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus, divide com a pessoa. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Atenção que é Deus falando, hein? É a palavra do Senhor. É a verdade. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Atenção, que tipo de justo? O Evangelho acabou de dizer. Os que morreram em Cristo. Não é pelo fato da pessoa ser boazinha, ser um bom cidadão, uma boa cidadã, que ela é justa. Mas é pelo fato de estar em Cristo. A pessoa se torna justa se ela entrega a vida para Jesus, se segue após as pegadas de Jesus, e se no momento em que a sua alma for pedida, em que a pessoa é surpreendida pela morte, se ela está morrendo em Cristo. Quem vai ressuscitar primeiro? Os que morreram em Cristo. Amém? Por isso que é fundamental você receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque não é pela tua bondade ou merecimento que você vai ser ressuscitado primeiro. Você vai ressuscitar primeiro se a tua vida estiver em Cristo. Se você entregou a tua vida para Cristo. Porque tem tanto ateu bonzinho no mundo. Tem tanto ateu bom caráter no mundo. Tem tanta gente boazinha no mundo. Mas só vai ressuscitar primeiro aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Você se torna justo por causa do sangue do justo Jesus. E não pela tua própria justiça. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem. Aí vai haver um espaço de 1000 anos para que as outras pessoas que não são de Cristo ressuscitem. Quero ler isto com você no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Atenção, porque esse assunto te interessa e assim vai acontecer na tua vida. Seja você de Cristo ou seja você não de Cristo. Assim vai acontecer. Atenção. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele ou aquela que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Atenção, todos vão ressuscitar. Os de Cristo e os que não são de Cristo. Só que os de Cristo vão ressuscitar primeiro. E vão governar com Cristo durante 1000 anos. E os outros mortos somente
ressuscitarão depois de acabados 1000 anos. Mas a palavra está dizendo: bem-aventurado e aventurada, santo e santa, aquele ou aquela que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quer dizer que vai haver uma segunda morte. Você que está pensando que reencarna, vive e morre, reencarna, vive e morre, reencarna, vive e morre. Atenção, só existe uma morte. E depois desta morte, a ressurreição para quem é de Cristo e para quem não é de Cristo. Com uma separação de 1000 anos entre uma ressurreição e outra. Só que aqueles que forem ressuscitados em segundo lugar, como disse Jesus, serão ressuscitados para a condenação. Todo mundo vai ressuscitar. E aqueles que ressuscitarem em segundo lugar, Jesus disse, é para a ressurreição da condenação. Por isso que é bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição. Você tem que viver de uma maneira que você tenha parte na primeira ressurreição. Porque se você ficar para a segunda, você vai ressuscitar com essa turma que está congelada aí. Eles vão comparecer no juízo de ponta cabeça e todo geladinho, assim mesmo. Para depois ser lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus disse, os ímpios, os que fizeram o mal, ressuscitarão para a condenação. E aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, nos mostra isso. Atenção, acompanhem comigo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, atenção, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Vi os mortos. A pessoa que viveu neste mundo, ela vai ressuscitar para a condenação e vai ser aquele corpo, isto é, o corpo que você tem. Esse corpo. Não o corpo de várias encarnações, mas o corpo que você teve. Não uma alma, mas o corpo. Porque no dia do juízo, a alma que está no Hades vai se juntar com o corpo que foi ressuscitado na ressurreição da condenação, e os dois serão juntados ali no dia do juízo. O corpo e a alma novamente, o mesmo corpo e a mesma alma, não vários corpos. O mesmo corpo. É você que vai comparecer ali, não é outra pessoa. Jesus disse, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. É porque vai juntar os dois no dia do juízo. Esquece a reencarnação, a encarnação, esquece isso. Todos irão ressuscitar, justos e ímpios. E os que estiverem aqui, ó, os mortos que estão sendo vistos aqui, ó, e vi os mortos, grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. No livro da vida, atenção, o título completo desse livro é O Livro da Vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro só vai ter o nome de quem entregou a vida para o Cordeiro. Só para quem é de Cristo. Os nomes que estiverem no livro da vida, esses viverão para sempre, eternamente, em delícias. Mas o nome que não for achado escrito no livro da vida, ou que foi riscado do livro da vida, vai sofrer o dano da segunda morte. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Mas quanto aos tímidos,
e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora repare o seguinte: Deus vai ressuscitar todo mundo, justos e ímpios, com intervalo de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Bem-aventurado é quem tem parte na primeira ressurreição. Mal-aventurado é quem tiver parte na segunda ressurreição. Vai sofrer o dano da segunda morte. Essa segunda morte é interessante, porque Deus não vai extinguir a pessoa. Se você fosse para a segunda morte, e como pessoa você fosse extinta, deixasse de existir, até que não seria tão ruim, simplesmente acabaria tudo para você. Mas Deus é contra a morte até do ímpio, até do condenado. Por isso que eu quero ler com você aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 46. Jesus disse: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os ímpios irão para o tormento eterno. Deus não vai extinguir o ímpio, a sua existência, porque Deus é contra a morte. Deus é a favor da vida até do ímpio. Quando você diz eu sou a favor da pena da morte, Deus não é a favor da pena da morte. Ainda que a gente às vezes até ache que seria uma boa ideia. Mas Deus, Ele não vai matar o ímpio na sua existência. Ele vai ser atormentado eternamente. Viver eternamente em tormentos. Quero reler Mateus 25, 46. E irão os ímpios para o tormento eterno. Tormento eterno. Para sempre. Vivos. E atormentados para sempre. Esta é a segunda morte. Porque qual é a morte? A verdadeira morte. A morte é estar separado de Deus. A morte é não ter Jesus. Deus é a favor da vida, inclusive do ímpio. Deus quer que a pessoa viva. E toda vez que você diz assim, eu queria morrer. Eu queria sumir, acabar. A morte seria melhor. Toda vez que você pensa em morrer ou se matar, você está indo contra o plano de Deus. Porque o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você fala, eu quero morrer, você está indo contra o plano de Deus. Deus te ama tanto que Ele deu o seu Filho Jesus para você viver eternamente. Jesus Cristo aqui na terra disse assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se a pessoa não quiser a vida, vai ter a morte. Só que a morte não é deixar de existir. A morte é estar separado de Deus por toda a eternidade e vivendo em tormentos. E quando a pessoa aqui na terra não tem Jesus, como é que ela está? Morta. E como que está a existência dessa pessoa aqui na terra, esta pessoa que não tem Jesus? A sua existência está em tormentos. A pessoa está sofrendo. Por quê? Porque não tem Jesus. Porque existir sem Jesus é a morte. Quando você diz para mim, pastor, a vida que eu levo não é vida, é sofrimento. Eu concordo com você. A vida sem Jesus não é vida. Isso não é vida. Olha só, Deus, no dia do juízo final, não vai extinguir o ímpio, não vai dar uma pena de morte. Agora vai deixar de existir, acabou. Como o suicida que dá um tiro na cabeça pensando que vai acabar tudo. Isso não existe. A morte é viver sem Deus. A pessoa sem Deus aqui na terra está morta. Ela pode estar andando, falando, conversando, trabalhando, estudando, casando,
frequentando o baile, mas sem Deus ela está morta. Jesus disse para o moço, segue-me. Ele falou, deixa primeiro enterrar meu pai. Jesus disse, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, mas tu vem e segue-me. A pessoa sem Deus está morta, isso é morte. Deus não vai acabar com a existência do ímpio. Deus é contra a morte. Olha só, todos vão ressuscitar. Todos vão viver eternamente. Você vai ressuscitar e vai viver eternamente. Os mortos voltarão a viver. Mas, se você tiver parte na segunda ressurreição, você está perdido, perdida, porque você vai ser definitivamente separado de Deus. O Evangelho resume a vida em Jesus Cristo. Jesus diz assim, por que vocês não querem vir a mim para ter desvida, hein? Jesus aqui na terra ficou perguntando, por que vocês não querem vir a mim para ter vida? A vida está em Jesus, igreja. Só vai ressuscitar na primeira ressurreição quem é de Cristo. Se você não for de Cristo, se você for de Buda, se você for de Maomé, se você for de Kardec, se você for de Maria, de Aparecida, de Pedro, se você for de qualquer pessoa, de Confúcio, você vai ficar para a segunda ressurreição. Mas quem for de Cristo, pode estar carbonizada, pode estar dormindo no pó da terra, o seu corpo já pode ter desaparecido, mas a terra vai devolver esse justo, essa justa, que morreu em Cristo. Eu tenho certeza que eu tenho parte na primeira ressurreição. E não é porque eu sou bonzinho, e não é porque eu mereço. Tenho certeza. Morte não me assusta, nem um pouco. E não falo isso para dar uma de valentão, não. Porque é impossível que eu morra. E é impossível que você morra. Seja você justo ou ímpio, é impossível você morrer. Mas Jesus disse assim, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Por quê? Porque o faraó que estava em trevas, vivia a vida dele nesse mundo preocupado com a sua partida. Procurava acumular tesouros e construir a sua bela pirâmide, porque ele acreditava na outra vida. Ele estava cego, estava em trevas, mas era prudente. Durante toda a vida se preparava para a morte. Agora os filhos da luz não estão preocupados. Outro dia eu entrego a vida para Jesus. Outro dia eu recebo Jesus como Salvador. Você está sendo imprudente, principalmente nos dias de hoje. Ou você está interessado em ser congelado e ficar de cabeça para baixo? Ou deixar só a tua cabeça congelada até que um dia a ciência tente te ressuscitar? Imagine o Ted Williams, este astro do beisebol americano, se daqui 100 anos a ciência conseguir revivê-lo. Você acha que ele vai ter vida? Vai nada, cadê a esposa? Cadê os filhos? Cadê os amigos? E o trabalho? Vai ressuscitar com 83 anos, coitado. Se ressuscitar. Vai ressuscitar velho, encarquilhado, doente. Ainda que a medicina possa estar avançada daqui a 100 anos. Ele vai ter 83 anos. Que vã esperança. E ele vai querer viver num mundo daqui a 100 anos, sem amigos, sem entender o tempo, sem estar adaptado. Ele vai preferir morrer. Ele vai dizer, por que me trouxeram para esse tempo? Esse tempo eu não sou feliz, eu sou infeliz. A ciência não pode te fazer feliz. Pode se multiplicar o quanto quiser, mas a ciência não vai te dar vida. E não adianta você colocar a tua esperança na criogenia, porque esse problema da ressurreição já foi resolvido. Existe uma pessoa com poder e autoridade para falar com os mortos. Existe alguém que recebeu todo o poder no céu e na terra. E esta pessoa tem poder para te dar a vida eterna, porque ele mesmo morreu e está vivo agora, pelos séculos dos séculos. Quem está vivo pode te garantir a vida.
Jesus Cristo disse assim, leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Você está interessado em pagar $120 mil para te congelarem quando você tiver morte cerebral? Eu não estou nem um pouco interessado nisso. Só li a matéria para te mostrar até onde chega a loucura humana, a esperança, o desespero da humanidade. Não é todo mundo que tem $120 mil para dizer, me congele, quem sabe daqui 100 anos me ressuscitam. Talvez você não tenha nem $1.000. Talvez você não tenha nem $1. Mas eu quero te dizer que não precisa. Jesus Cristo, o Filho de Deus, já pagou o preço na cruz do Calvário. E Ele pagou o mais alto preço para te dar a vida eterna. Na possível ressurreição dos homens da ciência, só quem tem dinheiro talvez ressuscite. Mas na ressurreição de Cristo, é para todo mundo. Até para você que não tem uma moedinha no bolso. De todo jeito você vai ressuscitar. Agora, você quer ter parte na primeira ou na segunda ressurreição? Para você ter parte na primeira ressurreição, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E para o teu nome entrar naquele livro, que ninguém põe a mão, ninguém pode chegar lá escondido e falar, deixa eu escrever logo o nome da Maria da Silva, que é minha amiga. Aproveitar que Deus e Jesus não estão olhando agora, vou escrever o nome do Antônio, o Antônio de Oliveira, vou escrever rápido aqui escondido o nome dele no livro da vida. Naquele livro ninguém mexe. Maria não mexe nele. Pedro não põe a mão. Anjo, arcanjo, querubim e serafim não mexe. Ninguém, nem no céu, nem na terra, pode chegar perto daquele livro. Só quem foi achado digno de abrir aquele livro foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o teu nome ser escrito no livro da vida, você tem que receber Cristo como teu Salvador. E se o teu nome estiver escrito no livro da vida, e se você não se desviar, porque também tem esse outro detalhe, o nome que está escrito pode ser riscado. Jesus disse que quem perseverar até o fim, ao que vencer, de maneira nenhuma ele riscará o seu nome do livro da vida. Quer dizer que o nome pode ser riscado, hein? O nome pode ser riscado. Atenção, você que está desviado ou desviada. No momento o teu nome está arriscado. Jesus disse, ao que vencer. Ou seja, nas palavras de Paulo, os que morreram em Cristo, viver a vida toda com Cristo e morrer em Cristo. Jesus disse, ao que vencer, de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Então quem está desviado, trate de voltar agora. E você que ainda não recebeu Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, vai ter que fazer isso agora, se quer o teu nome no livro da vida. É o único jeito do teu nome ser escrito ali. Aí você tem que dizer se quer entregar tua vida para Jesus ou não. É você que decide. Mas não tem outro jeito do teu nome entrar no livro da vida do Cordeiro, se não for através de Cristo. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro jeito. Esquece a reencarnação. Esquece as religiões, por mais bonitas que sejam. Esqueça o padroeiro, a padroeira, o santo, a santa. Esqueça a entidade, o espírito aí, sei lá, que você incorpora. Pode esquecer tudo isso. Se você quer ter parte na primeira ressurreição, teu nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. E o teu nome só é escrito ali, se você entregar tua vida para Jesus. E o teu nome só continuará ali para ser lido no dia final, quando você perseverar até o fim. A quem vencer, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. É de graça.
é pela fé. É uma coisa impressionante. No Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 24, olha o que Jesus disse. Escuta só, todo mundo aqui, hein? Quem está ouvindo pela rádio também. Jesus falou, atenção. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É ouvindo a palavra, como você está ouvindo agora, seja aqui ou pela rádio. É você acreditar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isto. É pela palavra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vida eterna. E não entrará em condenação. No dia do juízo você vai escapar. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você não vai precisar morrer para viver eternamente. Esse teu corpo não precisa parar de funcionar para se decidir se você vai para o céu ou para o inferno, para o Hades ou para o paraíso. Quem ouve a palavra e crê em Jesus, só em Jesus, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Como é fácil. E é lamentável que mesmo assim continue indo tanta gente para o Hades. Continue indo tanta gente para o inferno. É tão fácil assim, e é lamentável que muita gente só vai ressuscitar na ressurreição da condenação. É lamentável. Mas você que está ouvindo agora e crendo na palavra, crendo em Jesus, você que quer ter o seu nome escrito no livro da vida, atenção, isso tem que ficar bem claro. O teu nome só será escrito no livro da vida do Cordeiro se agora você receber Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Portanto, olhem todos para mim agora, porque eu vou fazer esta pergunta. Eu não tenho outro objetivo na minha vida. Só ficar repetindo isso. Só ficar pregando. Para ver se você ouve. Hoje você ouviu o que precisava ser ouvido. Agora a decisão é sua. Por isso eu pergunto, olhe bem para mim todos, até lá no fundo. Até lá atrás. Atenção todos. Você não está perdido na multidão. Você é uma pessoa, você tem nome, você é uma pessoa única. É com você que Deus está falando agora. Porque é você que Deus ama e é você que Deus quer salvar. Mas Ele só te salva se você entregar tua vida para Jesus. Por isso eu pergunto agora, quantos aqui querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita bem alto, todos que querem. Oh glória, ergue bem alto a mão lá atrás, ergue bem alto. Quanta gente. Todos que ergueram as mãos, por favor. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Chega aqui perto de mim, aqui perto de mim. Todos que ergueram as mãos. Eu sei que tem muita gente, sei que está difícil caminhar, sei que os corredores estão congestionados. Eu sei que de lá do fundo até aqui é uma distância grande, mas você tem que valorizar a salvação. Você tem que se apressar, sair do seu lugar, pedir licença para a multidão e dizer: tenho que ir lá na frente, me dá licença. E vão abrir caminho para você de bom grado. Vem, 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 porque tem que ser aqui na frente.
Hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vai chegando, vai pedindo licença, vai avançando. Não fique no seu lugar. Não fique no seu lugar. Porque no dia do juízo vai haver uma multidão N vezes maior do que esta, incalculavelmente maior do que esta. E naquela multidão você vai querer ouvir o teu nome escrito no livro da vida. Naquele dia você vai querer gritar no meio da multidão: oh, eu sou de Cristo, hein? Olha o meu nome aí, procura. E aqui nesta multidão você vai ficar com vergonha de vir aqui na frente? Saia do teu lugar já. Vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Oh glória, vai chegando. Vai saindo do teu lugar, vai vindo para cá. Nós vamos te esperar aqui. Mas eu quero chamar aqui na frente você que está desviado ou desviada. Vou ser duro hoje com você, tá? Vou te chamar de desviado sim. Não gosto de usar essa palavra. Mas a verdade é que o teu nome estava no livro da vida e no momento ele se encontra riscado. Jesus Cristo gostaria muito que o teu nome estivesse ali sem qualquer dano. Mas enquanto você estiver desviado ou desviada, enquanto você estiver andando com os ímpios deste mundo, enquanto você estiver fazendo as coisas que sente e sabe, porque o Espírito Santo te mostra coisas que contrariam a Deus, o teu nome vai continuar riscado. Você quer que ele continue riscado? Eu não acredito nisso. Se você quer que o teu nome brilhe no livro da vida, você precisa se reconciliar com Deus, mas só através de Jesus. Precisa se consertar com Deus. Por isso não fique aí no teu lugar não. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem aqui para frente. Eu sei. O Espírito Santo me diz, tem muitos desviados hoje em dia. Mas graças a Deus que você está vindo. Venha. Oh glória, venha. Olha que multidão voltando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Isso, vai chegando. Oh glória, venha. Hoje o teu nome vai brilhar de novo no livro da vida. Aleluia. Que bênção. E continuam chegando. Vai chegando porque tem lugar aqui para você. Vai chegando. Pastor, eu tenho até vergonha de ir aí na frente. Sabe por quê? Eu me desviei e fiz tantas coisas erradas e vergonhosas. Jesus Cristo disse que só tem um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais pecados estão debaixo da cruz de Cristo. Isto é, todos têm perdão. Mesmo que você tenha vergonha, mesmo que você não tenha coragem agora de sair do seu lugar, Jesus Cristo está te dizendo: eu te amo tanto. Você não acredita no que eu te disse? Todo aquele, toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode estar com vergonha, mas Jesus Cristo quer que você saia do seu lugar e venha aqui para frente agora. E não sou eu que estou te chamando, não. É o Espírito Santo. Ele está dizendo: venha. Então não fique aí, porque hoje Jesus Cristo vai te restaurar. Crie coragem.
Peça licença e venha aqui para frente agora, do jeito que você está. É o Senhor Jesus que está dizendo: venha, porque eu vou te salvar. Venha, porque eu vou te transformar. Vai chegando, vai saindo, vai vindo. Venha para cá, venha correndo. Oh, glória, venha. A gente tem que puxar a pessoa. É assim mesmo. Tem que puxar. Nosso trabalho é este. Oh, glória, venha. Oh, glória, venha. É isso aí, venha. Oh, glória. Você que está ouvindo em casa pela rádio e quer receber Jesus como teu único Salvador. Você que está dirigindo, ou está trabalhando, ou está no presídio, ou num hospital, em qualquer lugar, e quer se reconciliar com o Senhor. Se for possível, se ajoelhe ao lado do rádio. Como todos nós aqui, vamos nos ajoelhar agora. Quem está ouvindo pela rádio, se não tem condição de se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o coração, como todos nós aqui em Niterói estamos colocando agora. Você que está de joelhos diante do Senhor, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai. Muito obrigado por me dar o privilégio de ouvir esta palavra e receber diante do céu, diante da terra, o teu Filho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, de recebê-lo como Cordeiro que tira o meu pecado. Eu declaro, meu Pai, que só Jesus e mais ninguém é o meu Salvador. Por isso, Pai querido, escreve agora o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Deixe o meu nome brilhando aí na glória. E me ajude, Senhor, nesta caminhada. Me dê o perdão dos meus pecados e o teu Espírito Santo. Me dá graça, Senhor, para viver e perseverar até o fim. Me transforme, Senhor, pelo teu Espírito Santo e faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Trabalhe, meu Pai, na minha vida e me abençoe agora com a vida eterna. Me inclua, Senhor, na primeira ressurreição e não me deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas me sustente na tua presença até o fim da minha vida, porque quando a morte do meu corpo chegar, eu quero estar com Cristo até o fim. Pai bendito, me dê agora a alegria da salvação e a certeza da vida eterna por Jesus Cristo, o meu Senhor e único Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.
Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoanRibe. youtube.com/JoanRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? Tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 9 3384 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 9 3384 3737 e preencha o cadastro resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora o que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Reunião Especial da Virada. Dia 31, terça-feira. 5 da tarde, no último dia do ano. Reunião especial da virada. Na Paz e Vida no Brasil e em Portugal. Para endereços, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede. Em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! Aguardo você na Avenida Constantino Neri, 3400. Amanhã, domingo, às 8, às 15 e às 18 horas. E na terça-feira, exclusivamente, às 17 horas. Será uma reunião de viração do dia e será uma grande bênção. Eu fico por aqui, volto amanhã nessa programação, te contando como foi o nosso domingo de paz e vida. Fique na paz, viu? Na bênção. Um forte abraço, um beijo da minha alma e nunca se esqueça, o céu sempre pode te ajudar. Pra você tem o doce no lugar do fel, pra você tem a promessa fiel, não falhará, o céu pode ajudar, leve o teu olhar, o céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. A apresentação, Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.